Bom, então, vamos dar início. Em nome da Câmara Brasil-Israel, eu agradeço muito ao Haim por ter aceito o nosso convite, né? Eu e Mauro estamos muito felizes de estar com ele aqui, nesse esforço internacional, né? Porque Haim está... Haim mora em Haifa, mas não está em Haifa. Ele já me confidenciou que está com a mamãe ao lado, que vai fazer perguntas, né, Haim? Eu tô agora na casa da minha mãe, em Ra'anana. Isso, exatamente. Então, Ra'anana, aqui a cidade de Ra'anana é considerada a capital dos brasileiros em Israel. olha só. Então, nós estamos começando esse nosso bate-papo de hoje, né? Muito felizes de ser o primeiro bate-papo internacional, né? E então, sem mais delongas, Mauro, não sei se você quer falar alguma coisa inicialmente, mas eu já deixo a primeira pergunta, que é aquela da autoapresentação, tá, Jaime? Nós temos, por hábito, o nosso entrevistado se autoapresentar. Tá ótimo. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu gosto muito dessas oportunidades que eu tenho de contar um pouco da minha experiência, né? Eu vou usar alguns slides que eu tenho como suporte para contar um pouco da minha história. Acho que vai ficar mais fácil. Então, eu sou carioca, né? Eu nasci no Rio de Janeiro em 1970. Eu me formei em informática pela UFRJ. Né? Na época não era ciências da computação, né? Na época era curso de informática, que era parte da faculdade de matemática. Né? Eu vim para Israel em 1992. Eu não vim como Oleh Hadash, né? Eu não fiz Aliyah direto. Eu primeiro vim como estudante. Né? Eu fiquei os primeiros 6 meses num kibbutz, onde eu fiz o Ulpan para aprender hebraico. E depois eu fiquei 2 anos e meio no Technion, né, que é a universidade mais famosa aqui em Israel, que fica em Haifa. E então, no total, esses primeiros 3 anos em Israel, eu estava como estudante. Né, eu terminei meu mestrado em 1995 e aí eu fiz Aliyah. Né, aí eu me tornei um Oleh Hadash. Aqui vocês têm a minha história profissional em Israel. Né, então, são as empresas que eu trabalhei aqui em Israel. A minha primeira empresa foi uma startup chamada NetManage. Isso foi em 1995. Vocês veem esses nomes aqui dessas empresas, a maioria são empresas que provavelmente vocês nunca ouviram falar e vocês também nunca vão ouvir falar, porque são empresas que já não existem mais. Né? Ou são startups que foram compradas, ou são startups que simplesmente deixaram de existir. Né? Tem algumas empresas grandes que eu trabalhei, como vocês veem aqui, que é a IBM, né, Yahoo, que com certeza vocês conhecem. Eu também cheguei a trabalhar algum tempo na Amdocs. O mais interessante aqui é que tem 3 exits. Né? Tem 3 empresas de startups que fizeram exit. A primeira foi a Nomad IQ, era uma startup em Jerusalém, e isso faz mais de 20 anos atrás. A gente desenvolveu sistemas de instant messaging, estilo WhatsApp, para o Palm e para o Pocket PC. Né? Naquela época, mais de 20 anos atrás, não tinha ainda smartphone, não tinha ainda Android e iPhone. As pessoas usavam Palm e Pocket PC, que eram os dispositivos chamados handhelds, né? O PDAs, Personal Digital Assistant. Né? Então, na Nomad IQ, a gente desenvolveu o Instant Messaging, e a Nomad IQ foi comprada pela OmniSky, que é uma empresa americana. Isso foi um exit de $50 milhões. O meu segundo exit foi uma empresa em Haifa chamada Follow Up, que também a gente fez uma coisa muito parecida de instant messaging para telefones que a gente chamava de feature phones, os telefones estilo Nokia, o Nokia. E a Follow Up foi comprada pela Newstar, também uma empresa americana, e esse foi um exit maior, foi um exit na época de mais de $150 milhões. E o meu terceiro exit foi uma empresa chamada Pontes, que era uma startup em Ra'anana, que foi comprada pela Amdocs. E aqui foi um exit de $100 milhões. Mas todos esses 3 exits, eu não era fundador das empresas. Né? Esses 3 exits, eu era
colaborador. Eu trabalhava para essas empresas, então eu não fiquei milionário. Foi uma experiência muito boa. Depois, né? Heinz? Você ficou milionário bem depois, né? Alguns dias depois, né? Não, é uma experiência muito boa você está como membro de uma startup que faz um exit, né? Uma satisfação muito grande, mas quem se beneficia mesmo são os fundadores das empresas, né? Os colaboradores nem sempre eles se beneficiam quando tem um exit. Então, esse aqui é um resumo da minha história profissional. Atualmente, eu estou numa startup chamada DoYou. Eu sou o CTO da DoYou. É uma plataforma de chamadas pagas, né? A gente está agora desenvolvendo um sistema que vai permitir a profissionais fazerem chamadas pagas de áudio e de vídeo. Vocês têm alguma pergunta? Eu queria que você explicasse melhor, Rainho, exatamente como é que funciona, porque o que significa chamada paga de áudio e vídeo, e até onde você me explicou outro dia, também é uma oportunidade para profissionais se colocarem à disposição, né, do mercado como um todo para serem contratados através de mentoria, por exemplo, de consultoria, alguns tipos de projetos nessa natureza. Como é que funciona exatamente esse processo? Tá. Então, excelente pergunta. Então, nós estamos falando sobre a DoYou, que é a minha startup atual, onde eu sou CTO, né? Essa plataforma de chamadas pagas, o objetivo delas é permitir aos profissionais que eles sejam pagos pelo seu tempo. Eu vou parar de compartilhar, assim vocês vão me ver melhor. Né? Então, o que acontece hoje no mundo? Você tem milhões de pessoas que estão prestando algum tipo de serviço através de chamadas. Podem ser consultores, podem ser mentores, algum tipo de expert, toda pessoa que está dando alguma espécie de orientação, né? E essas pessoas recebem chamadas dos seus clientes, ou para fazer alguma pergunta, ou para tirar uma dúvida, ou para dar um conselho. E é um tempo que elas estão trabalhando. Elas efetivamente estão trabalhando, né, nesse momento, que elas estão respondendo a pergunta, que estão tirando a dúvida, que elas estão dando o conselho, e muitas vezes não estão sendo pagos. Né? Isso acontece com muita frequência, profissionais que recebem chamadas e não são pagos pelo seu tempo. E isso inclui também outros tipos de profissionais, como advogados, médicos, terapeutas, psicólogos. Né? Todo mundo que puder dar um conselho por telefone para o seu cliente está trabalhando. E a gente quer acabar com esse fenômeno, né, das pessoas trabalharem de graça. Então, a gente está desenvolvendo na DoYou uma plataforma onde cada profissional vai poder receber chamadas pagas. Então, se eu tenho um cliente, e esse cliente quer falar comigo para tirar uma dúvida ou para pedir minha ajuda, eu exijo dele me chamar através da plataforma da DoYou, eu exijo que ele vai me pagar pelo meu tempo. Tá? Eu até posso ter clientes que não vão saber nem meu número de telefone. Tá? Eles vão saber só o meu contato dentro da plataforma da DoYou, que obviamente é um aplicativo, que tem um aplicativo para o Android, um aplicativo para o iPhone. Né? Então, a pessoa que quer falar comigo, quer tirar a dúvida, quer pedir um conselho, né? Se conecta comigo na DoYou e me paga pelo meu tempo. Então, é como se fosse uma chamada com taxímetro. Né? No momento que inicia a chamada, o taxímetro já está rodando, né? E a pessoa vai ser cobrada de acordo com a duração da chamada. Se falar 5 minutos, vai pagar 5 minutos. Se falar 20, vai pagar 20. E cada profissional determina o seu preço. Né? Então, um profissional pode cobrar $1 por minuto, né? E outro profissional pode cobrar $2 por minuto. Né? E a gente até vai permitir, no futuro, preços dinâmicos para clientes diferentes. Né? Então, por exemplo, se eu sou um profissional no Brasil, né? Digamos que eu seja um consultor no Brasil, e eu tenho clientes no Brasil, em Portugal e em Miami. Então, eu posso ter preços diferenciados. Né? Para os meus clientes no Brasil, eu posso cobrar um valor em real. Para os meus clientes em Portugal, eu posso cobrar um valor em euro, valor provavelmente mais alto. E para os meus clientes em Miami, eu posso cobrar um valor em dólar. Né? Então, eu posso determinar exatamente quanto eu tenho que ser pago
pelo meu tempo, pelo meu serviço, pela minha experiência, pelo meu conhecimento, né, pela minha contribuição. Raim, os profissionais que se cadastram, eles pagam algum valor para a plataforma ou é gratuita para a plataforma? Como é que funciona? Então, excelente pergunta. Então, no caso da DoYu, a plataforma ela pega uma comissão do valor total da chamada. Né? Então, digamos que teve uma chamada que o custo total da chamada foi de $100, né? A gente vai pegar uma comissão desse valor, e agora a comissão depende se esse cliente que fez a chamada é um cliente pré-existente ou se é um cliente novo. Tá? Digamos que seja um cliente já existente, né? Uma pessoa que já faz parte do meu quadro de clientes, a gente pega uma comissão de só 5%, que é muito próxima do que você pagaria no cartão de crédito ou no PayPal. E se é um cliente novo, que ele chegou através da plataforma, né, que a plataforma trouxe esse cliente para você, aí tem uma comissão mais alta de 20% do valor da chamada. Desculpa, mas a pergunta do Mauro é para se inscrever, o profissional, vamos dizer, um advogado, se inscrever na plataforma, eu entendo que não seja pago. Né? Ele não, se é cadastra. grátis. Eu, inclusive, estou esperando para me cadastrar. Sim. Então, qual é o status? Né? A gente já tem o aplicativo disponível para Android. Né? Se vocês forem agora no Google Play Store, e vocês procurarem DoYu, né? Já está lá, o nosso aplicativo está disponível. Aliás, eu depois posso compartilhar até o meu link para as pessoas que quiserem falar comigo através da DoYu. Tá? Eu posso compartilhar depois. Então, para o iPhone, em breve vai estar disponível. Né? O iPhone está dando um pouco mais de trabalho para a gente por causa das exigências da Apple. A Apple faz muitas exigências. Se Deus quiser, em breve vai estar disponível o aplicativo também para o iPhone. Porque depois nós já conversamos sobre isso, né, numa live, eu não me lembro mais nem onde é que foi, mas assim, eu acabei espalhando para vários amigos meus e está todo mundo no aguardo, principalmente advogados, que dizem, olha, a gente fica sendo alugado por clientes que, olha, é só um minutinho, só uma consultinha, e aí passa meia hora e o tempo do advogado não é valorizado, não é precificado. Essa plataforma realmente, eu acredito que seja única no mundo, né? Eu nunca ouvi falar sobre isso, e vem realmente atender a uma necessidade emergente, uma necessidade real, mundial, não é só do Brasil. Aqui no Brasil, eu acho que talvez seja pior, né? Porque as pessoas são muito espaçosas, né? Elas sempre acham que é só uma consultinha, né? É só uma consultinha que realmente o profissional acaba não recebendo pelo aporte, o valor que ele está oferecendo ao cliente. Mas não quero mais interromper, pode... O Raio, só dentro disso, a plataforma é totalmente automatizada, né? Ou seja, a marcação da agenda, o encontro, a contabilização de tudo isso. Na hora que ele se cadastra lá, toda a parte tecnológica que vem por trás dela, você que está gerenciando, não é isso? Então, para responder essas perguntas, eu vou compartilhar com vocês alguns slides da DoYu. Tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela novamente. Enquanto isso, quem quiser fazer pergunta, pode colocar no chat, tá? Tá. Então, o que a gente está vendo agora são uns slides da nossa apresentação, do nosso deck da DoYu. Né? Então, aqui nesse slide a gente explica o problema, né, que eu já falei para vocês anteriormente, das pessoas querendo falar de tomar conselho, né, sem pagar. E aqui, respondendo um pouco aqui a sua pergunta, Mauro, a DoYu, ela está nessa interseção de vários tipos de plataforma. Tá? Tipo, esses profissionais hoje que estão prestando seus serviços online, eles estão usando uma grande diversidade de plataformas e de ferramentas para poder prestar os seus serviços. Tá? Então, por exemplo, para fazer o pagamento, você pode usar o PayPal, você pode usar Stripe, você pode usar outras formas de transmissão de dinheiro, né? De transferência de dinheiro. Você tem ferramentas da chamada, como a gente está fazendo agora por Zoom, você tem Google Meetup, você tem a Microsoft Teams, onde realmente ocorre a chamada. Você tem todas as plataformas onde os profissionais estão em contato com seus clientes, né, sua audiência, seus seguidores.
E vocês têm também, por exemplo, plataformas de calendário, né, como o Google Calendar. Então, a pessoa, para conseguir prestar o seu serviço, tem que combinar um monte de ferramentas, né, e às vezes está trabalhando com ferramentas diferentes, com pessoas diferentes, e é bastante complexo isso. Né? Então, a gente está na interseção de todas essas ferramentas. A ideia é que a DoYu está aqui no meio e ela vai solucionar essa questão de uma forma muito mais fácil, muito mais simples, muito mais amigável para o usuário. Né? E lógico que esse diagrama aqui que eu estou apresentando para vocês não quer dizer que a nossa empresa DoYu vai competir com todas essas outras empresas. Tá? Deus me livre de falar uma coisa dessa, que a gente vai competir com a Facebook, que a gente vai competir com o PayPal, ou com o Zoom. Não é essa a ideia. Né? A ideia é que a gente vai criar um novo tipo de plataforma, já estamos, né? Estamos criando um novo tipo de plataforma que integra diversas funcionalidades e ferramentas que até hoje nunca foram integradas. Né? E isso é o nosso diferencial, isso que a Henriette estava falando anteriormente, que realmente não existe uma ferramenta assim hoje no mundo, pelo menos já faz anos que a gente está pesquisando, desde que a gente começou o nosso projeto, a gente não achou nenhuma ferramenta igual a DoYu. Dentro disso, só duas perguntas rapidamente. Sim. Primeiro, então, o processo todo é englobar essas ferramentas dentro de um único endereço, né, de alguma forma, para facilitar a vida de quem está cadastrando e quem está entrando para contratar o serviço. Me confirma se é isso mesmo, quer dizer, tudo junto num único ambiente, primeiro ponto. Em segundo, eu sou aqui do Brasil, vamos supor que eu não falo inglês, ou não falo japonês, eu tenho como selecionar que essa chamada que você chama, nessa consulta, ela venha de determinado idioma, por exemplo, ou de uma região do mundo, alguma coisa nesse sentido? Sim. Então, excelente pergunta. Então, realmente, a gente está integrando uma série de ferramentas. Eu tenho até aqui um demo que eu posso... Não, eu vou mostrar um demo para vocês daqui a pouco, mas a ideia é que você, como profissional, vai convidar pessoas a se conectarem com você, tá? E a DoYu, ela não é uma marketplace. Tá? O objetivo da DoYu, ela não é ser uma marketplace, mas ela habilita ser uma marketplace. Tá? Um lugar, ela habilita organizações e empresas a disponibilizarem a busca de profissionais que estão relacionados com elas. Tá? Então, eu falei uma coisa um pouco abstrata, agora eu vou dar um exemplo concreto. Digamos que você seja uma universidade. Tá? Tem uma universidade que tem milhares de profissionais associados a essa universidade, que podem ser professores e ex-alunos, pessoas que já se formaram, já se graduaram. Né? Então, a universidade pode criar uma marketplace para dar acesso a esses profissionais. Né? Então, é isso que a gente mostra aqui nesse vídeo. Você tem esse trecho de código, né, que a gente chama um snippet, que ele cria essa janelinha, que é uma janelinha de busca de profissionais, que na verdade é como uma marketplace. E aí, respondendo essa pergunta, Mauro, você vai buscar profissionais de acordo com critérios de busca, que pode ser idioma, especialização, né, profissão, experiência. Né? Então, aqui você está vendo, por exemplo, nesse exemplo do vídeo, está sendo editado dentro do WordPress, um website de uma universidade, né? Ela está adicionando esse código, né, esse snippet, e aqui embaixo você já vem o site da universidade, e dentro do site da universidade, agora eles têm uma janelinha de busca que vai permitir você achar todos os profissionais que estão relacionados a essa universidade. Tá? Então, esse é um exemplo. E a gente já tem parcerias com várias universidades e outras instituições de ensino, também no Brasil, também na Argentina, também na Europa. E, por exemplo, na Argentina, a gente tem uma parceria com a Universidade do Século XXI, que é a maior universidade privada da Argentina. E a gente também vai fazer parcerias com agências de marketing, né? Para quê? Para trazer influenciadores. Imagina que você pode estar fazendo uma busca aqui de quais são os influenciadores que você gostaria de conversar com eles, que você gostaria de pagar para conversar com eles.
né? E também a gente está fazendo parcerias com organizações de classe, né? Então, por exemplo, eu estou agora em contato com pessoas na OAB, né, com a Ordem dos Advogados do Brasil, para a gente poder verificar essa possibilidade de que eles adotem a DoYu como uma ferramenta, né? Então, você imagina, né, no site da OAB que você teria uma espécie de busca de advogados, que você poderia se consultar com eles, né? E só a OAB, ela representa hoje no Brasil cerca de 1.300.000 advogados, tá? 1.300.000 advogados brasileiros cadastrados na OAB. Então, para a gente, na DoYu, se a gente tiver acesso a uma pequena parte desses advogados, na nossa plataforma, já é extraordinário. Então, são esse tipo de parcerias que nós estamos buscando, tá? Eu posso mostrar aqui Agora, alguns outros slides. além disso, pessoas físicas, profissionais, também podem diretamente, como eu, por exemplo, eu entrei na plataforma e tentei me cadastrar, não consegui na época, mas eu acho que já está disponível. Eu queria também fazer uma ressalva, eu falei que não me lembrava de onde, mas nós tivemos uma live com o Haim pela Wispline, no hub da Wispline, e existe já a gravação, depois eu posso passar para vocês o link para quem quiser saber mais sobre o produto, porque ali foi 1 hora dedicada exatamente a esse produto. Sim, então eu não vou falar muito mais sobre o produto, mas eu quero só mostrar para vocês algumas das parcerias que nós já temos, tá? Então, nós temos vários tipos de parcerias. Nós temos a parceria com a Meetup, a Meetup.com, que é essa plataforma de eventos. A Meetup, ela tem mais de 60 milhões de usuários, né, no mundo inteiro. A gente tem uma parceria com o Mercado Livre. A gente tem no Brasil uma agência de marketing chamada Rede Snack, que a gente tem uma parceria com eles, e também uma empresa chamada Witsit, que é uma empresa também que atua no Brasil, que ela hoje pertence à revista Exame, né? Então, alguns exemplos das parcerias que nós já fizemos. Então, o nosso modelo é um modelo B2B, né? A plataforma ela é uma plataforma de comunicação entre 2 indivíduos, né? Mas o nosso modelo de negócios é um modelo totalmente B2B. Eu quero orgulhosamente dizer que a Witseed, ela é uma startup que pertenceu à carteira da Criabis durante os últimos 2 anos e foi exatamente assumida teve o merge com a revista Exame agora há pouco tempo, e houve a saída muito exitosa de todos os investidores anjos que haviam, eu inclusive, investido na Witseed. Eu recomendo muito, é uma plataforma de educação executiva, excelente parceria. Vocês fizeram muito bem de escolher a Witseed, é excelente. Parabéns. Obrigado, Henriette. Então, nós estamos fazendo parcerias estratégicas, né? Nós começamos por algumas regiões geográficas, mas como você observou anteriormente, a proposta da DoYu é uma proposta universal, tá? Porque esse problema dos profissionais trabalhando de graça é um problema que existe no mundo inteiro, é um problema global, tá? Não é específico de nenhum país, tá? Eu queria fazer uma pergunta que a gente sempre faz aqui, até para quebrar um pouco essa questão muito técnica. Assim, em relação à cultura judaica, qual o legado que você percebe, qual o impacto que você tem na sua carreira do judaísmo? O que você ressaltaria como importante? Só acrescentando, Henriette, na tua formação, antes de chegar a Israel, Isso. aqui no Brasil. Desde pequenininho. Ok, então eu estudei a vida inteira no Max Nordal, né? Baruch Hashem, graças a Deus. Eu estudei do maternal até o final do 2º grau no Max Nordal, então foram 15 anos, né? De 1973 até 1987, eu estava no Max Nordal, em Ipanema. Primeiro em Copacabana, depois em Ipanema. E essa minha formação do Max Nordal foi extremamente importante para mim. Eu nunca fiz parte de movimento juvenil, eu nunca fui em nenhum movimento juvenil. Eu gostava de ir na praia, eu não gostava de ir para movimento juvenil, mas eu era uma pessoa muito ativa na comunidade judaica, né? Eu cheguei a ser eleito como conselheiro da Fierj, né? Com 20 anos de idade.
né? Em 1990, com 20 anos de idade, eu fui eleito conselheiro da Fierj e eu atuei durante algum tempo antes de vir para Israel. Acho que na época eu era o mais jovem, né? Naquela época eu era o conselheiro mais jovem da Fierj, né? Da Federação Israelita, no Rio de Janeiro. E o que, respondendo essa pergunta, eu acho que os meus estudos, né, e o que eu aprendi com a minha família me deram muito idealismo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito sionista, né? Eu sempre fui uma pessoa que, para mim, a minha identidade judaica sempre foi a minha principal identidade, né? Muito antes de qualquer outra identidade, a minha principal identidade é a identidade judaica. Eu hoje sou um judeu praticante, né? Eu hoje, aqui em Israel, eu tento respeitar Kashrut, respeitar Shabbat, né? E as leis do judaísmo, as mitzvot. Na época eu não era, né? A minha família no Brasil não era uma família ortodoxa, né? A gente fazia os hagim, a gente fazia as festas, mas não mais do que isso. Mas eu era uma pessoa muito idealista, muito idealista. E esse idealismo, no final das contas, ele te dá na sua vida propósito e significado, né? São essas duas palavras que são palavras-chave, propósito e significado. E quando você tem propósito e significado, você tem muito mais força, disposição e energia para lidar com as dificuldades e para lidar com os desafios, né? Porque a nossa vida sempre tem dificuldades e desafios, e principalmente uma pessoa que faz uma mudança grande na vida dela, como você sair do Brasil e vir para Israel, ou como eu fiz, né? Que eu vim para Israel com 21 anos de idade, sozinho, né? Sozinho. E deixei meus pais, deixei meus amigos. Ninguém entendeu o que eu estava fazendo. Sinceramente, meus amigos na época não entendiam por que eu estava indo para Israel, né? Eu tinha acabado de escrever um livro no Brasil, né? Eu publiquei meu primeiro livro, eu escrevi com 21 anos de idade, quando eu era ainda estudante da FRJ, e era um livro técnico, e ele foi publicado no Brasil pela editora LTC, Livros Técnicos e Científicos. Então eu estava me formando, tinha uma carreira promissora no Brasil, ninguém entendeu por que eu estava indo embora, vindo para Israel, né? E realmente não foi fácil, né? Eu não posso dizer que é fácil você fazer aliar, não posso dizer que é fácil você recomeçar a sua vida num país diferente, né? Sem saber o idioma. E o que garantiu para mim, Baruch Hashem, né? Graças a Deus, eu acho o meu sucesso, é esse idealismo, esse sionismo, esses valores, né? Essa sensação de que a minha vida tem um propósito e um significado, e que ela está ligada a uma herança milenar, né? E que a minha vida está ligada à vida de milhões de outros judeus no mundo inteiro, né? E que eu faço parte de uma história, né? Eu não sou Chaim, profissional de informática, procurando a melhor empresa para trabalhar, ou procurando o salário mais alto, ou procurando o melhor emprego, né? Ou procurando a casa mais bonita, ou o carro mais novo, né? A roupa mais cara, né? O relógio mais Rai, impressionante, né? você mencionou na tua apresentação que você chegou em Israel com 21 anos, 22 anos, né? E chegou para estudar, né? Que era exatamente finalizar lá, ou iniciar, né? Essa formação toda que te propiciou galgar toda essa trajetória profissional. Como é que foi a transição entre estar numa universidade israelense, na Technion, que é uma das maiores universidades israelenses mais reconhecidas, e conseguir um trabalho efetivo em uma startup, em um momento em que a gente quase não falava de startup no mundo, né? Lá na década de 90, inclusive, né? Como é que isso funciona? O que era startup naquele momento? Por que você entrou nesse mundo que era quase que desconhecido para a maioria de nós? Tá. Obrigado, Mauro. Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, tá? Eu já há muito tempo que eu não me considero um brasileiro vivendo em Israel.
Tá? Eu me considero um israelense que nasceu no Brasil, tá? Já há muito tempo. Inclusive, eu mudei meu nome, né? Eu hoje me apresento, já há muitos anos, já há mais de 20 anos, que eu me apresento como Rai Maccabi, mas no Brasil eu tinha outro nome. Respondendo essa pergunta, eu estudei 2 anos e meio no Technion. Quando eu terminei meus estudos, eu tinha um diploma de mestrado no Technion, eu estava falando hebraico perfeito, né? Eu já estava 3 anos em Israel, porque eu já tinha feito antes 6 meses de UPAN, né, num estudo de hebraico no kibbutz. Eu estava 3 anos em Israel, falando hebraico perfeito, com diploma do Technion, que é a melhor universidade de Israel, e um monte de amigos israelenses. Eu já entendia a mentalidade israelense, já entendia a cultura israelense, me sentia totalmente à vontade. Então, eu não tive esse choque do imigrante. Sinceramente, no momento que eu comecei a procurar emprego aqui em Israel, a primeira vez que eu procurei emprego em Israel, eu não me senti que eu era um imigrante procurando emprego. Eu me sentia que eu era um israelense formado pelo Technion procurando emprego. E foi assim que eu fui tratado. Em nenhum momento me trataram como se eu fosse imigrante. Eu sempre fui tratado como uma pessoa com diploma do Technion, né? Mas, infelizmente, eu sou exceção, né? Infelizmente, as pessoas, até hoje, né? Até hoje, as pessoas que vêm do Brasil para Israel, em geral, fazem aliar muito tarde, né? E aí, a aliar deles, o processo da imigração deles para Israel é muito mais difícil. O choque cultural é muito maior, né? E a adaptação demora muito mais, né? E o ideal seria, do meu ponto de vista, tá? Eu estou dando a minha opinião, provavelmente vai ter pessoas que não concordam comigo, mas o ideal seria a pessoa vir para Israel logo depois de terminar seus estudos no Brasil, fazer aqui como eu fiz, um mestrado, né? Talvez depois um doutorado também, e aí entrar no mercado de trabalho, já com diploma israelense, falando hebraico perfeito, entendendo a cultura, entendendo a mentalidade, né? Isso é o ideal. A minha irmã também fez isso. Eu tenho uma irmã aqui em Israel que também, ela terminou os estudos dela no Brasil, ela veio para cá, fez um mestrado na Universidade de Tel Aviv e depois entrou no mercado de trabalho. Tá? Então, essa é uma fórmula que ela é reproduzível. Tá? Eu não sou nenhum gênio, eu não sou nenhum cara com superpoderes. Tá? Eu conheço hoje em Israel diversos estudantes brasileiros no Technion e em outras universidades que estão fazendo cursos de graduação e de pós-graduação, mestrado, doutorado, tá? E estão sendo muito bem-sucedidos, né? Hoje mesmo no LinkedIn eu vi um rapaz brasileiro que ganhou um diploma de excelência no Technion. Então, é totalmente possível isso, né? Infelizmente, isso não é suficientemente promovido no Brasil. Tá? Os jovens da comunidade judaica brasileira não estão bastante conscientes da possibilidade de fazer estudos em Israel e eles provavelmente estão imaginando que é muito mais difícil do que é realmente, né? Que é natural as pessoas pensarem assim, que é muito mais difícil. Mas na hora que você conversa com pessoas que fizeram isso, você vê que é possível. Então, eu pessoalmente... Fica a dica para você fazer palestras em escolas judaicas, né, no Brasil inteiro. Então, olha só, Mauro, essa é a minha maneira de pensar, mas isso é um assunto polêmico, né? Porque tem muitos pais na comunidade judaica que não querem que seus filhos venham para Israel. Tá? Desculpe que eu estou agora levantando um assunto polêmico, não sei se é o objetivo dessa palestra, né? Mas vocês sabem disso. Tem muitos pais na comunidade judaica brasileira que preferem que seus filhos não venham para Israel. Né? Ou que eles até têm medo que os filhos venham para cá, estudem e não voltem para o Brasil. O mais importante não é a decisão do pai ou do filho. O mais importante é desmistificar determinados conceitos que você está trazendo. Que seria possível, qual é o procedimento mais adequado, que serviu para você, que não necessariamente vai servir para o outro, que serviu para a tua área, né, que é a tecnologia, mas pode não servir para outras áreas também. Mas mais importante que tudo isso é você demonstrar para os alunos, para os pais, exatamente as dificuldades, os desafios, o que ele vai enfrentar. E aí a decisão cabe a eles.
né? Não é questão de Excelente. polêmica. É uma decisão apenas de mostrar uma realidade que não é fácil e também pode não ser impossível, como muitos pensam, né? Dentro da filosofia e do conceito de cada um. Excelente. Então, eu não tenho objetivo de convencer pessoas a fazer LA. Tá? Eu nunca tive esse objetivo de convencer as pessoas a fazer LA. É uma decisão muito pessoal, muito individual, de acordo com os objetivos de cada pessoa. Tá? Eu sou contra certas entidades que tentam convencer os outros a fazer LA ou mostrar LA como se fosse uma forma de salvação, né, para quem está tendo problemas no Brasil. Eu acho que se uma pessoa está tendo uma série de problemas pessoais ou profissionais no Brasil, se ele vier para Israel, não sei qual a probabilidade de que ele vai ter menos problemas, né? Mas isso também é um outro assunto polêmico. Mas eu estou totalmente de acordo com você, Mauro. O objetivo não é convencer ninguém, né? Não é fazer uma espécie de propaganda. Eu estou disposto a falar com qualquer pessoa que queira se aconselhar comigo. Tá? Agora eu estou me colocando para vocês publicamente à disposição. Vocês têm aqui meu nome, Haim Maccabi. É muito fácil me achar em qualquer rede social. Só tem um Haim Maccabi no mundo inteiro. Tá? Então vocês podem procurar no LinkedIn, no Facebook. Quem quiser falar comigo para pedir algum conselho baseado na minha experiência pessoal, com o maior prazer. Tá? Mas eu não vou tentar influenciar ninguém a tomar nenhuma decisão. Perfeito. O que a gente precisa, como bem você falou e o Mauro, é de informação, para que as pessoas possam ter um processo decisório mais sólido, mais pé no chão, né? Porque o que eu vejo, eu conheço já algumas pessoas que foram fazer o LA, mas sem muita noção do que era e não deu certo, voltaram. Realmente foram com expectativas equivocadas, por falta de informação. Então, é muito importante eu achei essa sua oferta muito generosa e espero que aproveitem. Eu tenho uma sobrinha que fez aliás, está morando em Israel. Ela já tinha o doutorado quando foi para lá e está dando certo. Não foi fácil, né? Como você fala, não é nada assim fácil, principalmente a questão do idioma. Eu acho que o que mais pegou foi o idioma. Os trabalhos iniciais que ela conseguiu, os empregos eram empregos de garçonete, assim, coisa bem mais simples por causa da questão da língua. Mas agora ela já está perfeitamente entrosada, 3 anos depois, já está muito entrosada no mercado de trabalho. Mas vamos voltar aqui ao nosso orgulho empresarial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Israel, a questão da cultura israelense, diferenças na questão do... Você tinha falado antes, né, que tem até uma apresentação sobre isso. Você pode falar um pouco sobre a realidade, o ecossistema de empreendedorismo inovador em Israel, e a cultura israelense, diferenças entre a cultura de lá. Eu acho fantástico. Uma das diferenças é a questão do erro, né? Como aqui no Brasil o erro é considerado algo horrível e Israel é quase que estimulado, né? Porque se a pessoa não faz, não usa, ela não vai errar, mas também não vai fazer, né? Então, nós temos aqui uma diferença cultural bem importante, que se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, eu acharia bem produtivo. Sim, então vou de novo compartilhar minha tela. Obrigado pela pergunta. Eu tenho aqui um slide sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Tá bom. Isso aqui é uma apresentação que eu dou muito para grupos, delegações de empresários que vêm aqui para Israel, principalmente vem muita gente do Brasil. Eu estou pelo menos uma vez por mês, Baruch Hashem, graças a Deus, eu estou sendo convidado para dar palestras para esses grupos de empresários que vêm para Israel. Nesse slide aqui, eu tenho 5 características, na minha opinião, tá? Isso aqui é tudo baseado na minha opinião pessoal, na minha experiência pessoal, morando 30 anos aqui em Israel, que eu acho que são características gerais dos israelenses, que elas são propícias para o empreendedorismo. Tá? Então, agora só algumas observações antes de falar sobre isso. Em primeiro lugar, eu estou aqui fazendo uma generalização. Tá? É uma generalização, não quer dizer que todos os israelenses são assim. Obviamente, a população israelense é muito heterogênea. Você tem judeus, você tem árabes, você tem ultra-ortodoxos, né? Você tem etíopes, você tem pessoas de vários países. Então, é uma generalização. Né? Você tem mais de 1 milhão de russos aqui em Israel. Então, estou fazendo uma generalização.
E a segunda coisa, eu não estou querendo dizer que são características únicas dos israelenses ou exclusivas dos israelenses, né? Pode ser que outros povos também tenham essas características, eu só estou querendo dizer que, em geral, os israelenses têm essas características e que essas características são vantagens do ponto de vista de empreendedorismo. Né? Então, vamos começar pela primeira, que vocês com certeza conhecem, que é a Chutzpah. Né? A Chutzpah é uma palavra em Yiddish, eu traduzi como ousadia, né? Mas não é uma tradução ao pé da letra, é muito difícil você traduzir a palavra Chutzpah. A ideia, para mim, é que você tem coragem de dizer o que você pensa. Né? Isso é Chutzpah para mim. Você ter coragem de dizer o que você pensa, você ter essa assertividade, né? E isso, as pessoas que têm essa Chutzpah, elas têm muita autoconfiança, são muito seguras de si, elas, em geral, tomam iniciativa. Elas são pessoas muito proativas. E isso você vê aqui em Israel em todos os lugares, né? E também muito nas crianças. Né? É impressionante como as crianças aqui em Israel se comportam diferente das crianças no Brasil. Isso muitas vezes é criticado, falado isso é falta de educação, né? Mas eu acho isso genial. Eu adoro ver a Chutzpah, né? Essa ousadia das crianças israelenses, né? Incluindo aí a minha filha, tenho uma filha de 14 anos, que ela é 100% israelense, e eu acho que isso é uma característica, uma qualidade, né, totalmente necessária para esse mundo que a gente está entrando agora de competição global. Né? Eu acho que pessoas... Jaime, Sim. você está mencionando isso, claro, no dia a dia, né, através das crianças, jovens, na mentalidade israelense. Isso que se aplica diretamente quando a gente fala de empreendedorismo, né? O empreendedor que quer lançar um seu próprio negócio. Agora, no intraempreendedorismo, dentro das empresas, isso também acontece, é a mentalidade genérica dos israelenses, você considera? Então, isso sempre, na minha opinião, tá? Na minha opinião, isso sempre é uma vantagem. Com certeza, se você quer ser um empreendedor, né, você quer ter a sua própria empresa, montar a sua própria startup, você tem que ter essa coragem. Né? Um empreendedor tem que ter coragem. Agora, também dentro das empresas, você ter essa Chutzpah, isso é uma vantagem, desde que você esteja numa cultura empresarial onde isso é aceito. Tá? Então, se eu sou agora um israelense com muita Chutzpah, e eu vou para o Brasil ou para os Estados Unidos, eu me comporto dessa forma nesses ambientes, nessas culturas, talvez eu vou ter problemas. Provavelmente vou ter alguns problemas. Mas aqui no ambiente israelense, onde todas as pessoas estão acostumados com essa Chutzpah, é uma coisa comum, né? Então isso não gera problemas. Então, por exemplo, numa reunião, eu acho isso extremamente eficiente, uma reunião de trabalho, onde as pessoas estão participando da reunião, elas têm coragem de dizer o que elas pensam, é genial, maravilhoso. Tá? Então, se eu estou numa reunião e uma pessoa apresenta uma ideia, e aí tem uma outra pessoa na reunião que fala, não gostei da sua ideia, explica por que ela não gostou da sua ideia, fantástico. Com certeza, muito melhor do que todo mundo ficar com receio de falar o que pensa, com medo de falar o que pensa, com medo de ofender a pessoa, com medo de magoar a pessoa. Né? Isso tem muito no Brasil, magoei. Né? Ou até de ser recriminado, né? Recriminado por estar discordando do chefe, do líder, alguma coisa assim. Exatamente, eu falo sobre isso num slide mais adiante, né? Que essa Chutzpah não é só na relação de pessoas que estão no mesmo nível, é também relação de pessoas que estão em nível diferente. Então, essa coragem de você dizer o que você pensa e essa assertividade, isso torna as interações muito efetivas, né? Porque as pessoas não estão sendo falsas, né? As pessoas não estão fingindo nada, não é um teatrinho, não tem teatrinho. As pessoas são autênticas, as pessoas são sinceras, as pessoas são verdadeiras. Para mim, isso vale muito. Quem não está acostumado com isso pode interpretar errado. Né? Quem não está acostumado com isso vai falar, não, o cara é grosso, o cara é rude, o cara é mal educado. Né? Você fala muito isso dos israelenses. O israelense é mal educado, é grosso. Na minha opinião, não. Na minha opinião, o israelense é sincero. Mas aí o que você está falando são dois aspectos. Você pode falar diretamente o que você pensa, né, o que é fantástico, isso, concordo inteiramente contigo, mas, por outro lado, também tem a forma de você falar, né, que é uma outra questão, né, tem a habilidade comportamental também desse profissional. Né? Então, excelente observação, Mauro. Você tem um conteúdo e você tem a forma, e essa forma de você falar é cultural.
Tá? Então no Brasil, você tem um certo protocolo, né? Você tem um protocolo de comunicação brasileiro e você tem um outro protocolo de comunicação aqui em Israel. Né? Então, se eu estou no escritório, vou te dar um exemplo básico, né, que eu gosto. Se você está no escritório, você precisa de uma caneta, aí você se vira para o seu colega de trabalho e você fala: Marcelo, por favor, você pode me dar uma caneta? Isso é típico no Brasil. Aqui em Israel, não. Eu preciso de uma caneta, eu falo em hebraico: Yossi, esh lecha et. Falou: Yossi, você tem uma caneta? Eu não falei por favor. Eu não falei por favor, você pode me dar? Eu falei: você tem uma caneta? Não, é um protocolo diferente, não é falta de educação, é o normal. Tá. Outra coisa que está relacionada a isso é a Tarles. Né? A Tarles é uma palavra em Yiddish também, é uma palavra um pouco menos conhecida do Yiddish, que é a objetividade de você ir direto naquele resultado que você quer, né? Sem filosofia. Não tem filosofia, não tem muita análise, não tem muita abstração, não tem muita discussão conceitual. Né? Você foca no objetivo, você foca no resultado. Né? E isso é muito bom, porque na hora que as pessoas entendem o objetivo, você está trabalhando em equipe, você está numa empresa, você está trabalhando com outras pessoas. Se todo mundo entende qual é o objetivo, né, todo mundo está focado no mesmo resultado, isso é excelente. Não, você não precisa ficar em discussões abstratas, não precisa ficar fazendo muita análise. Tá? Então, o israelense ele é muito prático, ele é muito pragmático, ele não tem muito tempo para teoria. Né? Essa é uma característica do israelense. Aí fala: não tem paciência. Porque realmente não tem paciência. Se você pegar um israelense e começar a ter uma conversa com ele muito teórica, muito conceitual, muito abstrata, o cara vai te cortar na hora. Não, pelo amor de Deus, o que você quer de mim? O que você quer de mim? Fala logo. Não, você tem que ir direto ao assunto, direto ao, fala em inglês, ao bottom line. Certo? Então, muita praticidade, muito pragmatismo. Nas universidades também é assim? Isso, então, essa questão da teoria, ela é lógico que você, nas universidades, quando você faz uma pesquisa acadêmica, você precisa desenvolver análises que elas estão muito, assim, uma base teórica, né? Todo trabalho acadêmico que você faz, tá? Mas ainda assim você busca aplicações práticas. Tá? Isso é uma característica que eu até tenho um outro slide que eu falo sobre isso. Então, desculpa, então eu vou ir para trás, tá? Para responder essa pergunta das universidades. Mas só dizendo que nós temos só 11 minutos, tá? Tá bom. Então, eu estou louca para ver as outras. Tá. Então, isso fica para outra vez. Fica para a próxima. A outra característica é a improvisação. Tá? O israelense ele gosta muito de improvisar. Tá? Agora, essa improvisação do israelense não é no mau sentido de você fazer a coisa mal feito. É realmente você ter flexibilidade, você ter capacidade de adaptação, você achar soluções com poucos recursos. Tá? Não é gambiarra. Existe essa palavra no Brasil, essa ideia da gambiarra. Israel, quando eu falo de improvisação aqui em Israel, eu não estou falando da gambiarra. Eu estou falando de você realmente ser uma pessoa flexível, você saber se adaptar, você saber achar soluções práticas com poucos recursos. Isso significa que você não faz muitos planos, não tem muito planejamento, não tem muitos processos. Tá? As empresas em Israel não têm muitos processos, comparado com as empresas nos Estados Unidos e na Europa. Os europeus, quando vêm para cá, ficam horrorizados. A gente pergunta: cadê teus processos? Eu falei: que processo? Não precisa de processo. Não. E a agilidade, né? Esse conceito da agilidade, de você estar sempre se adaptando a mudanças. Né? Então, eu chamo isso de Lizron. Né? Você vai se adaptando com o fluxo, né? vai fluindo. Né? Lizron é fluindo. Outra coisa que a Henriette falou antes, a falta de hierarquia, que é uma coisa incrível aqui em Israel, que você pode criticar seu chefe. Tá? Não é só o chefe que critica o colaborador pode criticar o chefe. Isso acontece também no exército. Né? O soldado pode criticar o superior dele. Ele pode falar: eu discordo. Eu discordo, não estou de acordo com você. Né? E isso é muito bom, porque não só que as pessoas criticam muito, né? Aqui em Israel as pessoas criticam muito, mas também as pessoas estão acostumadas a ser criticadas. Né? Porque é a mesma cultura. Né? Da mesma forma que você tem as pessoas criticando,
você tem as pessoas desde pequena, desde jovens, estão acostumados a ser criticados. Então, as pessoas não se ofendem com facilidade. As pessoas não vão se magoar. As pessoas, muito pelo contrário, né? Eles aprendem a gostar das críticas, em geral. Tá? Então é um tipo de cultura que é difícil você exportar. Né? Porque se eu chegar no Brasil, provavelmente, né, e me comportar como eu me comporto aqui em Israel, vai ter pessoas que vão se ofender. Né? Espero que não esteja ofendendo agora ninguém nesse momento aqui na minha palestra. Né? Pode ser que sim também. Né? Mas isso é muito bom. Né? Essa falta de hierarquia é boa para troca de ideias, é boa para você ter um feedback muito rápido de tudo que está acontecendo. Né? Ninguém está escondendo, ninguém está procurando enfeitar as coisas, ninguém está ocultando informação, é tudo muito aberto. E a outra característica, que na minha opinião é uma característica judaica, é a disposição ao risco. Né? É aquela característica que, na verdade, é uma característica do imigrante. Né? O imigrante, ele está disposto a correr riscos. Né? Então, a sociedade israelense é uma sociedade de imigrantes. Né? A maioria das pessoas aqui em Israel, ou ela nasceu fora de Israel, ou ela tem um pai ou uma mãe que nasceu fora de Israel, ou tem um avô ou uma avó que nasceu fora de Israel. É muito raro você ver uma pessoa aqui em Israel que não tem um avô ou uma avó que nasceu fora de Israel. Né? Somos uma sociedade de imigrantes. Então, essa disposição de correr risco, né? Essa disposição de tentar, essa coragem de você tentar fazer as coisas, de você sair da sua zona de conforto, né? E você aprende fazendo. Então, isso é típico de empreendedorismo. Né? Você não espera primeiro saber fazer, primeiro aprender, para depois fazer. Você primeiro faz. Você aprende fazendo. Né? E você acredita no seu potencial. Isso é a característica, eu acho, da grande maioria dos israelenses. Os israelenses realmente acreditam no seu potencial. Tá? Aqui tem alguns livros que eu recomendo. Eu posso depois compartilhar essa apresentação com vocês. Né? São livros excelentes. E tem também alguns artigos que eu também posso compartilhar com vocês. Maravilha. Queremos sim, com certeza. Mas, olha, Mauro, você teria mais alguma pergunta? O pessoal da plateia, estamos hoje com a plateia cheia aqui, tivemos mais de 20 pessoas ao mesmo tempo, muito bom. Alguma pergunta a mais? Eu estou super satisfeita e esperando mais, né? Estou com gosto de quero mais. Com certeza, foi muito rico. Eu queria perguntar como é que você vê e como é que é a atuação de empresários brasileiros e israelenses nessa troca, nesse intercâmbio entre os dois países. Você está falando da Câmara Brasil Israel de Comércio e Indústria, então como é que isso aqui funciona, na sua visão, Raim? Então, existe um desafio aqui muito grande por vários motivos, tem vários aspectos aqui. Em primeiro lugar, o mercado do Brasil e o mercado da América Latina em geral é considerado um mercado secundário para as empresas israelenses. Tá? Por um lado, as empresas israelenses, em geral, elas querem focar sempre no exterior. Né? As empresas israelenses elas já começam globais, porque o mercado local aqui em Israel, o mercado interno, é muito pequeno, mas o mercado da América Latina é considerado secundário. Eu não quero entrar no mérito aqui se é justificado ou não é justificado esse sentimento, mas tem muitas histórias de empresários israelenses que tentaram entrar na América Latina e tiveram experiências muito ruins. Tá? Não necessariamente porque deu errado, mas porque muitas vezes o ciclo é muito demorado. Tá? Então, não é que você tenta fazer uma coisa e não dá certo, muitas vezes é que você tenta fazer uma coisa e demora muito para dar certo. Mas a própria demora para não dar certo já é uma característica no empreendedorismo de não deu certo, porque a aceleração, a atração é muito fundamental para a gente poder avaliar como exitoso um empreendimento, certo? Excelente, essa é uma excelente observação. Então, se eu sou um empreendedor, eu tenho que escolher dois mercados potenciais. Eu sei que eu tenho um mercado onde eu vou ter resultado depois de 6 meses. E o outro mercado, eu só vou ter resultado depois de 1 ano, eu com certeza vou dar preferência, eu vou dar prioridade para o mercado onde eu vou ter resultado mais rápido. Então, isso já é um dos motivos que não tem suficiente
na minha opinião, né, e tudo que eu tenho conversado com várias pessoas, é um dos motivos que não tem bastante cooperação entre Brasil e Israel e América Latina em geral, o ciclo que é muito demorado. É um ciclo muito demorado. E as pessoas muitas vezes interpretam isso de uma forma negativa. Né? Então, do ponto de vista israelense, né, do empresário israelense, esse ciclo demorado muitas vezes é interpretado como uma falta de seriedade, uma falta de profissionalismo. Né? De As pessoas nem empenho, de interesse, né? De empenho. Exatamente. Então são expectativas, é tudo uma questão de expectativas. Né? Então, esse é um aspecto. E outro aspecto também é a ignorância mesmo. Né? Existe ainda, apesar de tudo, aqui em Israel, muita ignorância com relação ao mercado brasileiro. Né? E eu acho que isso é um trabalho que precisa ser feito, né? de comunicar para os empresários israelenses características atuais, né? do que é o mercado no Brasil. Né? Que não é só para tecnologias para agricultura, que não é só para tecnologias na área de energia, né, que hoje em dia tem muitos outros segmentos que você pode buscar clientes e parcerias no Brasil. Né? Então, na minha opinião, existe sim uma certa ignorância, e no sentido contrário, eu acho que é extraordinário o número de empresários e empreendedores brasileiros que estão buscando contatos aqui em Israel, né? Pessoas têm chegado até mim, pessoas têm chegado até outros amigos meus que estão aqui em Israel, também brasileiros e também latinos. Então, tem muito, muito interesse dos empresários e dos empreendedores brasileiros em fazer negócios com Israel. Israel hoje tem uma fama muito boa, né, do Startup Nation, da nação empreendedora. Israel hoje provou, né, que realmente é uma referência de inovação tecnológica em muitos setores diferentes. Né? Impressionante a diversidade de segmentos, né, em que Israel hoje lidera tecnologia, ou é um dos países que está liderando, né, uma diversidade muito grande de segmentos. Né? E um dos motivos que eu estou aqui, obviamente, é porque eu quero contribuir para isso. Eu quero contribuir para que a gente tenha mais contatos entre empresários israelenses e empresários brasileiros, e, em particular, eu acredito que tem um papel muito importante aqui da comunidade judaica. Né? Eu acho que a comunidade judaica no Brasil ela pode desempenhar um papel aqui essencial, né, nessas relações entre Brasil e Israel. Já está fazendo isso, né? Lógico, isso já está acontecendo, vocês são um exemplo disso. Né? Eu acho que pode muito mais, e eu acho também que muita gente pode ganhar com isso. Né? Eu acho que tem muita gente na comunidade judaica, tem gente que já está fazendo isso, né? Baruch Hashem, graças a Deus. Já temos vários exemplos de pessoas na comunidade judaica fazendo negócios e ganhando dinheiro, né? E trazendo tecnologia para o Brasil, e eu acho que tem potencial ainda muito maior. É um canal de via dupla, e a Câmara Brasil-Israel está exatamente nessa interseção, né? Acelerar esse intercâmbio e esses interesses em comum. E muito o que você falou, pela ignorância, as pessoas ignoram dessas possibilidades, ou acham que é difícil, ou a questão da língua, enfim. Mas, olha, eu adorei, achei que foi uma conversa super produtiva, ficamos realmente todos com gosto de quero mais, vamos organizar isso, né? E, então, quero, mais uma vez, em nome da Câmara Brasil-Israel, agradecer ao Haim muito pela sua disponibilidade, e quero passar a palavra, então, para o Mauro e depois para o Haim para as despedidas. E lembrando que nós vamos ter essa gravação disponível em breve, tá? Agradecer, Raima, a tua participação, a tua contribuição e a tua disponibilidade de estar abraçando empresários brasileiros também, né, mostrando caminhos que são reais. Né? Nem todos são maravilhosos, né, mas colocando de forma concreta os desafios que eles vão enfrentar. Então, parabéns, Jaime, pelo teu trabalho, pela tua história, pela tua trajetória e pela tua evolução aí dentro de Israel, né, baseado sempre na cultura judaica, né, que foi fundamental nessa linha de atuação também. Muito obrigado, Jaime, pela tua participação. Então, obrigado a vocês. Foi um prazer enorme para mim estar aqui com vocês, gostei muito. Eu quero novamente dizer que eu estou à disposição, quem quiser fazer contato comigo, basta me procurar nas redes sociais, tá? Com o maior prazer, eu vou tentar ajudar tudo que eu puder. Tá? Então, muito obrigado
e boa sorte a todos.